A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 10. O título do capítulo é Jeú extermina a casa de Acabe e Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal. Vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciões e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida, e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Então aqui na carta do Jeú, ele está dizendo assim, né? Olha, vocês sabem que eu matei o rei Jorão, filho do Acabe, e que toda a fortaleza dele, todos os seus carros, todo o seu exército e os filhos dele estão aí com vocês. Então elejam um novo rei e se preparem para a batalha contra mim se vocês tiverem coragem, santo é Deus. Então ele mandou essa carta aqui, colocando medo no coração deles, né? Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então aqui, os servos de Acabe, da casa de Acabe, eram covardes, né? Eles tinham o exército, tinham poder, mas não queriam confrontar o exército de Jeú. Amém? Então no céu está escrito que os covardes não herdarão o reino do céu. Vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas covardes aqui. Porque eles não lutavam pela casa de Acabe, eles não tinham honra, né? Eles o serviam apenas pelo dinheiro, apenas pela condição que o Acabe e os seus filhos davam condições para eles, né? Davam bons empregos, posições de nobreza, posições de destaque para eles, né? Então serviam apenas por interesse, não por honra, né? Se o Jeú tivesse enviado essa carta para o exército do rei Davi, nunca que eles teriam aceitado uma proposta que vai estar aqui nessa carta aqui, né? Eles com certeza iriam batalhar pelo governo do rei Davi, porque eles lutavam pelo rei Davi, porque eles concordavam que ele era um bom rei, né? Eles lutavam pelo rei Davi, não por interesse, mas porque eles admiravam a nobreza do rei Davi, né? Então o Acabe não conquistou isso do seu exército, né? Pelo contrário, eles eram covardes, eles não estavam dispostos a entregar de uma beijada os filhos do Acabe, né? E então, o que tinha carga da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres fazemos. A ninguém poremos rei. Faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez lhe escreveu outra carta dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, dos filhos do vosso senhor. E amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. E sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos. E as mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio, e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-os em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. Então aqui, os covardes, em vez de lutar para proteger a casa do seu senhor Acabe, não, mataram todos os filhos do Acabe e levaram suas cabeças até Jezreel, né? Mostrando que eles temiam o rei Jeú e não temiam a casa de Acabe, né? Eles não tinham respeito nenhum pela casa de Acabe, eles não tinham honra e mataram até os próprios filhos do seu senhor. Santo Deus, essas pessoas que são covardes, o destino delas não é bom, tanto aqui na terra, mas principalmente na vida eterna, tá bom? Está escrito no Novo Testamento que os covardes não entram no reino do céu. Então toma muito cuidado nas suas decisões. Lute pelo que você acredita. Se você é uma pessoa que a maioria vai com as outras, você vai pela opinião da maioria, ou quando você está em vantagem, que você toma uma decisão e você não luta por aquilo que você acredita, pelos seus valores, pelos seus princípios que Deus te ensinou, você é um covarde e você não entrará no reino do céu, amém? Então vamos tomar cuidado com isso, tá certo? Esses homens aqui não mostraram valor nenhum como ser humano, não tinham honra alguma.
E o rei Jeú colocou as cabeças do rei Acabe, dos filhos do rei Acabe, diante de Jezreel, para todos que passassem ali, vissem a profecia que o Senhor proferiu contra a casa de Acabe, que todos eles seriam mortos e que da geração de Acabe não ia sobrar ninguém, né? E aqui cumpriu mais uma palavra do Senhor, né? Então aqui, quem acompanha essa leitura aqui fica assustado, né? Nossa, quanta violência. Nessa época era época de guerra, né? Era comum essas coisas. Mas aqui fica um aviso sério para nós, que o Deus fez uma profecia. A culpa desses jovens terem morrido, mesmo eles não tendo praticado nada, isso aqui é maldição que caiu sobre eles por causa do pecado de seus pais. Então, se você ama seus filhos, pratique a palavra de Deus, dê bom exemplo e conquiste a confiança daqueles que estão ao seu redor. Porque o rei Acabe era pecador, idólatra, a esposa dele, a Jezabel, era feiticeira, eles não tinham respeito nenhum do seu povo. E tudo que está acontecendo aqui com essas crianças, com esses filhos que foram mortos aqui, aqui não fala a idade deles, né? Talvez já tivessem até na idade de ser rei já adultos. Mas todos esses reis aqui, filhos do Acabe que foram mortos, foi por culpa dos pecados de seus pais. Então quem ama seus filhos, guarda os mandamentos do Senhor, pratica o bem, planta o bem e você vai colher o bem, tá? Mas se você praticar o mal pode chegar até seus filhos, até a terceira e quarta geração. Vamos tomar cuidado com isso, né? Isso é comum nos dias de hoje. É como se fosse o pai de família e a mãe. Eles entram no tráfico. E depois tem uma invasão de traficantes rivais. Quando eles entram na casa, não vai querer saber só quem que no meio do tiroteio, vai chegar nos filhos também, né? Vai chegar quem está dentro da casa. Então o mal ele alcança. Então toma cuidado. Quer proteger seus filhos? Planta o bem, planta o amor e você vai colher o amor, tá certo? Mas se você planta violência, você vai colher violência, né? O Acabe matou o Nabote, mataram os profetas do Senhor, e que a morte está chegando na casa dele agora, né? Então vamos tomar cuidado com as nossas ações. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Então aqui o Jeú está jogando na cara deles: olha, eu conspirei contra o meu rei, eu matei o rei, e vocês, em vez de lutarem contra mim e defender essas pessoas, os filhos da casa de Acabe, vocês entregaram as cabeças deles para mim. Ou seja, esse sangue não é meu, esse sangue está na mão de vocês. Vocês mesmos que mataram pela covardia de vocês. Então o Jeú deixou bem claro para eles o quão miseráveis, quão homens frágeis eles eram, né? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. E também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto, né? Então aqui no verso 11 vê a sentença sobre os covardes, né? Como vocês, Jeú falou assim: como vocês entregaram de mão beijada eles aqui sem lutar, se vocês tivessem lutado, morrido, vocês teriam morrido com honra, né? Vocês poderiam ter perdido a vida aqui na terra, mas talvez lá no céu teria alguma redenção para vocês por ter defendido o seu Senhor, por ter defendido com honra, né? Mas não, eles entregaram vidas humanas, inocentes, né? De mão beijada, sem lutar. Então, por ter sido covardes, todos eles também foram mortos. Amém? Então se levantou a partir e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Então matou também os de Acasias também, né? Não só os de Acabe. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o seu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: Então se dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo.
e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra do Senhor que ele dissera a Elias. Até aqui o Jeú está fazendo tudo conforme o que Deus mandou, né? Vamos ver se ele vai permanecer assim. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém muito o servirá. Então aqui o Jeú ele vai começar um plano para pegar todos os sacerdotes de Baal de uma vez só, né? Isso aqui foi muito inteligente da parte dele, né? Porque se ele ameaçasse, ele pegou algum deles se esconder, fugir e depois criar, fazer o culto em outros lugares, né? Mas não, aqui ele está falando que ele destruiu a casa de Acabe porque o Acabe serviu mal a Baal e que ele serviria a Acabe muito mais, né? Aí o sacerdote de Baal já começou a falar, olha, então ele vai honrar a gente muito mais do que o Acabe. A gente vai ganhar muito mais, né? Porque os sacerdotes, eles só tinham interesse no ganho, no lucro, né? Do que o rei dava para eles manterem a idolatria lá em Israel. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não fate nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Então anunciaram em todo lugar que o Jeú ia fazer um grande sacrifício a Baal. E todos os sacerdotes, cheios de ganância, foram lá pensando que iam conseguir muita riqueza com o rei Jeú agora, né? Mais do que conseguiram com o Acabe, mas vão ganhar a justiça de Deus que vai chegar na casa deles, né? Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então aqui, já que a gente está falando de Baal, quem acha que o culto a Baal é antigo e acabou, estão muito enganados. Não sei se vocês estão vendo na internet o caso da ilha de Epstein, né? Lá tinha um templo, e aquele templo era a Baal, e lá eram feitos sacrifícios de criança. Eles comiam carne humana, né? Coisa feia mesmo, terrível. Tudo documentado pela polícia, soltou os documentos agora, né? E muitos famosos governantes políticos estão envolvidos nesse culto a Baal. E uma das contas bancárias do Epstein se chamava Baal, em homenagem ao ser que eles faziam sacrifícios lá, né? Então, o Epstein ele era um sacerdote de Baal. E ele ganhava. Todos os ricos do mundo, eles iam lá para fazer essas orgias, pedofilia, tudo que vocês imaginarem de ruim acontecia naquela ilha. E ele era um sacerdote de Baal. Então, a liderança hoje, infelizmente, dos governos do mundo está no maligno, né? E isso não é novidade, né? Sempre foi assim, né? O mundo jaz no maligno. Está escrito na palavra, né? Então isso aqui não pega o cristão de surpresa de jeito nenhum. Todo mundo já sabia que essas coisas aconteciam. Só não estava sendo evidente na grande mídia, né? Mas agora está evidente. Todo mundo agora, ninguém mais se engane com esses políticos aí, com cara de bonzinho aí, porque a maioria deles está envolvido com essas coisas aqui, né? Então, infelizmente, o mundo jaz do maligno. Vamos servir a Cristo, porque desse mundo aqui não tem nada de bom para nós, né? Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Então Jeú falou isso daqui para, no meio da matança, não matar nenhum homem de Deus que tivesse ali no meio, né? Então eles observaram ali, só tinha gente de Baal lá. E entrando eles a fazerem os sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida deles. Santo Deus, aqui o Jeú estava motivando os soldados aqui, né? Olha, se vocês deixar algum deles escapar, vai ser a sua vida pelo que escapou. Então aqui deu motivação para o exército aqui, não deixar ninguém escapar, né? E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo também tem uma motivação para nós, né? Aquele que não crê que Cristo é o Senhor, que Ele tem poder para salvar, está escrito na palavra: aquele que crer
está salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então, você ainda não acreditou, não batizou ainda para Jesus Cristo, aqui está uma motivação de Jesus para você. Se você ainda não se batizou, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, você já está condenado. Se você morrer nessa condição, você vai para o lago de fogo, você vai queimar para a eternidade. Então vamos tomar cuidado com isso. Aceita a graça santa que Cristo veio nos oferecer, a salvação, a vida eterna, para a gente poder voltar para casa, voltar para a morada do Altíssimo, Santo Jesus Cristo. Porque o inimigo enganou Adão e Eva e nós estamos aqui nesse mundo aqui de tribulação, de sofrimento. Mas Jesus Cristo quer nos resgatar e nos levar de volta ao paraíso. Amém? Então vamos aceitar Jesus Cristo agora. Fica com essa motivação. Se não é pelo bem, vem pelo medo, tá certo? Eu batizei pelo medo, Santo Jesus Cristo. Agora eu sirvo por amor, né? Mas eu já contei a história aqui do meu batismo, né? Eu batizei por medo, porque Deus usou a boca do irmão lá, falou: hoje é a tua última chance, se você não batizar, domingo tem batismo, é a tua última chance. Aí eu batizei pelo medo, mas depois que eu conheci esse amor de Jesus Cristo, eu não largo ele mais por nada, né? Agora eu vivo pelo amor, né? Eu obedeço ele por amor, não por medo, tá certo? Mas esses soldados aqui ficaram com medo e levaram muito a sério o seu serviço, né? Então vamos levar a sério a obra de Deus também, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus, né? Porque é coisa séria, são coisas eternas que a gente está lidando, né? Então compartilha a palavra com quem você pode, fala do amor de Cristo. Quantas pessoas você já trouxe para a graça santa de Cristo? Vamos trabalhar, tá bom? Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada, tá certo? Se você ficar aí, eu aceitei Jesus, mas você não trabalha, você não prega a palavra para ninguém, você não ensina ninguém os caminhos do Senhor, você é uma árvore seca e você vai ser lançado no fogo também. Então fica aí a motivação. Se você não serve por amor, serve pelo medo, pelo menos. Esses soldados aqui trabalharam pelo medo, não deixou escapar um lá. Verso 25. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos de sua guarda e aos capitões: entrai, fere-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até o dia de hoje. Santo Deus, isso aqui é confirmado na arqueologia, tá? Até tem na minha playlist lá, Arqueologia Bíblica. Tá liberado aí pra vocês no canal. Eu acho que é o Rodrigo Silva, que ele mostra. Se não for o Rodrigo Silva, é a Aline, né? É Israel com a Aline. Eles mostram as ruínas aqui da onde que tinha o culto a Baal, que virou latrina lá. Santo Deus, a palavra de Deus é verdadeira. Até todas as palavras que estão escritas aqui é verdadeira e são comprovadas pela arqueologia, né? E a cada dia que passa, mais é confirmada, né? E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, aí tem sempre um porém aqui, esses reis aqui, né? O ser humano não consegue ser perfeito o tempo todo, né? O Jeú aqui fez toda essa obra aqui, fez a limpeza lá contra a casa de Acabe e contra os sacerdotes de Baal, tirou todas as estátuas de Baal. Só que continua adorando outras estátuas aqui, vamos ver? Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Esses bezerros de ouro, lá no livro do Êxodo também, quando Moisés subiu ao monte, quando ele desceu, Israel também fez esses bezerros de ouro, né? Essa é uma imagem conhecida lá em Israel. Então, esse bezerro de ouro foi adorado em Israel por muito tempo, né? Olha só, desde a época de Moisés, sempre tinha adoração a esse bezerro de ouro. E sempre foi pregado contra. Deus é contra qualquer tipo de imagem de escultura. Qualquer adoração que tenha imagem de escultura não vem de Deus, né? Então eu vejo muita pessoa que estuda ciência da religião falar que o Deus da Bíblia é o Deus El, é esse Deus boi aqui, o Deus touro, né? Mas isso é uma mentira, porque o próprio Deus está escrito aqui que ele combatia essa adoração ao Deus touro aqui, né? Esse Deus touro é uma entidade. Esses bezerros de ouro que faziam aqui rebeldia contra Deus. Eles não adoravam o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia nós adoramos em espírito e em verdade. Mas esse bezerro de ouro aqui, que era adorado aqui, é uma rebeldia de Israel. Ele está sendo combatido aqui, né? O Jeú não tirou esses bezerros de ouro, continua adorando eles. E por isso que Deus vai castigar aqui o Jeú. Vai diminuir o território dele. Pelo que disse o Senhor a Jeú,
porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste, a casa de Acabe e teus filhos, até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. Então aqui Deus, para recompensar por tudo que ele fez contra Acabe, ele fez uma promessa que até a quarta geração os filhos de Jeú governarão em Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Adoração aos bois de ouro, né? Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Então Deus mandou guerra contra a casa de Jeú, porque ele estava adorando os bois e não adorando somente ao Senhor, Deus de Israel. Desde o Jordão para o nascente do sol e toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manassitas, desde Aror, que está junto ao ribeiro de Armon, a saber Gileade e Bazã. Ora, o mais dos sucessos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com os seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Então Jeú governou por 28 anos, né? Então sejam fiéis a Deus, procurem adorar somente o nosso Deus. Não busquem imagens de escultura, pelo amor de Deus, Deus não gosta disso. Quantas leituras, quantos capítulos nós já falamos sobre esse assunto, né? É até repetitivo, até cansativo, mas a Bíblia inteira é o tempo todo falando para não adorar imagens de escultura. Não é nem para fabricar elas, né? Não é nem para ter na nossa casa. Então, se livra desses ídolos. Mas existem outros ídolos também, né? Tudo que você coloca acima de Deus é um ídolo. Então, se você gasta mais tempo fazendo outras coisas que não a leitura da palavra, ou meditando em Deus, ou se você gasta muito dinheiro em coisas que não são para a obra de Deus, ou para ajudar o necessitado, o que você está fazendo? Lembra da parábola dos talentos? Deus ele te dá a condição. Se você usa essa condição que ele te dá para outros fins que não sejam para o reino de Deus, você está pecando, tá certo? Você tem que usar o dinheiro para usufruir na tua família, sim, para passear, sim, né? Para ter uma vida melhor, não tem problema algum. Só que em primeiro lugar Deus, tá bom? Separa uma quantia quando você recebe na tua casa o seu salário, ou se você é dono de uma empresa, quando você tem a renda mensal sua lá, faz uma oração e separa uma parte, não precisa ser os 10%, uma porcentagem que você sentir no teu coração para a obra de Deus, tanto para ajudar na igreja, quanto para compartilhar com os necessitados, amém? E assim você está colocando Deus em primeiro lugar, né? Mas quando você pega o seu dinheiro, você gasta tudo, e depois que você gastou tudo, o que sobrar, você lembra de Deus, aí você está pecando. Vamos tomar cuidado com essas coisas, tá? Vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas em tudo. Acordou? Primeira coisa, agradece a Deus. E assim vai, né? Coloquem Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.